chamo Johnny César da Paixão, sou graduando do curso de História da Universidade do Estado da Bahia, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, UAB. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso com o seguinte tema: Sombra da Escravidão na obra de Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo, tendo como professora orientadora Aline Cruz Porto da Silva. A pesquisa em si, ela observa as atrocidades que ocorreram no decorrer da história do período escravocrata. Percebemos, na verdade, que essa história é reforçada pelos frutos ideológicos, discurso ideológico muito elitizado, que se perpetua até hoje, na verdade, dentro de um contexto onde percebemos que o estalar do açoite se faz presente, entre outras violências, na contemporaneidade. Aí percebemos ainda também que essas marcas assombram os negros nesse período que nós estamos ainda hoje, de forma simbólica, percebendo-se que essa formação dessa identidade é carregada de estereótipos em nossa cultura, que vem construir, na verdade, favorecendo a construção de uma imagem marginalizada, ainda internalizada, deste negro na sociedade brasileira. Percebe-se nesse contexto que essa pesquisa, ela parte dessa curiosidade de investigar como é que esse preconceito contra o negro, ele se torna, na verdade, ele é representado nessa narrativa. Os interesses de classe que estão por trás disso, o teor dessas ideologias elitistas e as diferentes formas em que se reveste tal preconceito. O tema ele foi escolhido buscando contribuir para os estudos sobre o negro na pós-abolição. Diante desse contexto, a problemática que permeou esse estudo, ele busca elucidar como os atos discriminatórios denunciam a continuidade da escravidão no período da pós-abolição, presente na obra Ponciá Vicêncio. Percebe-se que essa pesquisa ela teve como objetivo geral, objetivo central, analisar as memórias apresentadas na obra Ponciá Vicêncio, da escritora Conceição Evaristo, a fim de refletir os atos discriminatórios sofridos pelo negro no período da pós-abolição, como herança da sociedade escravocrata. A metodologia que permeou, que nos possibilitou a concretização desse trabalho, ela baseou-se na pesquisa bibliográfica e na análise histórica literária, como um procedimento fundamental de caráter descritivo e analítico que possibilitou descrever e analisar o contexto da escravidão na obra da escritora Conceição Evaristo. Dessa forma, buscou-se informações no campo da história e da teoria literária, a fim de esclarecer de maneira substanciosa os objetivos propostos. O trabalho está organizado em 3 capítulos, sendo que no primeiro capítulo vamos observar o período oitocentista, analisar, na verdade, como esse primeiro capítulo observa-se como está organizada a história da escravidão, de que forma as pressões inglesas e o tráfico de escravo no Brasil, eles permeiam, na verdade, toda uma pressão internacional para que haja o fim da escravidão. Então, em decorrência da invasão napoleônica na Península Ibérica, em 1817, a família real portuguesa optou em vir para o Brasil. Diante de tal questão, os ingleses pressionaram para que os portugueses assinassem alguns tratados no sentido de dar, vamos dizer assim, a extinção ou o fim da escravidão. Nesse contexto, foi assinado em 1810 um tratado chamado Tratado de Aliança e Amizade, aonde os portugueses se comprometiam em acabar com a escravidão. Nesse contexto, percebe-se que houve um adiantamento nesse processo e, em meados do século XIX, esse tratado que foi assinado entre Portugal e Inglaterra, ele não se concretizou, ele não assegurou a extinção do tráfico. No período do processo de independência, em 1822, mais uma vez, o Brasil necessita, já independente, necessita da validação pelos ingleses desse processo de independência. Mais uma vez, a Inglaterra passa a pressionar para que o Brasil, já independente, pudesse dar o fim da escravidão. O governo ele vai elaborar uma lei para atender as exigências da Inglaterra e a fim de garantir o reconhecimento por essa independência. Essa lei vai ser aprovada em 7 de novembro de 1831, que vai instituir no seu primeiro artigo serem livres todos os escravos africanos que forem traficados para o Brasil a partir daquele período.
Contudo, a aprovação desta lei de 1831 não garantiu o fim do tráfico, porque a economia brasileira estava pautada no sistema escravista. Nesse contexto, o parlamento britânico vai pressionar mais uma vez, e em 1845 vai aprovar uma lei chamada Bill Harbor, no sentido de conceder aos navios ingleses autonomia e permissão para prender todas as embarcações brasileiras que estivessem traficando escravos, mesmo que essas embarcações estivessem nos portos brasileiros. Entretanto, a aprovação da lei Bill Harbor, mais uma vez, não garantiu um fim do tráfico e muito menos a sua diminuição. Para Costa, 1998, ele aponta que, diante desse panorama, o que se percebeu, na verdade, foi que o tráfico de escravos estava muito próximo do seu fim. Traficantes começaram a se empenhar cada vez mais para trazerem escravos, africanos para o Brasil. Nota-se que as pressões inglesas, internacionais principalmente, foram essenciais para que o governo brasileiro passasse a elaborar medidas eficazes no sentido do fim do tráfico e garantir a autoridade do país frente aos atritos com a Inglaterra. Assim, após 2 décadas de alienação em relação ao tráfico de escravo, proibido desde 1831, o governo brasileiro resolveu agir de forma mais enérgica e aprovou a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, pondo fim, pelo menos na teoria, na comercialização de escravização intercontinental, algo que não foi tão verídico dentro de um contexto entre as províncias nesse momento. As últimas décadas da escravatura no Brasil, elas são marcadas por tensões escravistas, marcadas por fugas, revoltas de todos os negros envolvidos nesse contexto. Os comportamentos de rebeldia demonstraram a organização dos escravos e um apoderamento de conhecimentos legais em busca da liberdade. Em 28 de setembro de 1871, foi promulgada a Lei Rio Branco, de número 2040, também conhecida como a Lei do Ventre Livre, que tornou-se a lei de maior impacto sobre a abolição da escravidão. A partir dela, as crianças recém-nascidas das mulheres escravas ficavam livres, obrigando os senhores a cuidar das mesmas até a idade de 8 anos. Neste momento, o senhor poderia escolher em receber uma indenização do Estado no valor de R$600 mil, ou usufruir do trabalho dos menores até a idade de 21 anos. A lei ainda garantia a formação de pecúlio. O que seria esse pecúlio? Seria a garantia da reserva, na verdade, de um dinheiro para a compra, na verdade, dessa alforria. Proibia a separação dos casais dos filhos com mais de 12 anos junto dos pais. Tornava ainda obrigatório a matrícula de todos os escravos como estratégia para aperfeiçoar a cobrança de impostos proprietários dos cativos. Caso os senhores não cumprissem essas normas dessa lei, eles poderiam sofrer sanções. O que essa lei traz de inovação? Essa lei ela permite que o escravo pudesse recorrer à justiça, caso o senhor se recusasse a conceder sua alforria, caso esse escravo pudesse comprá-la. Contudo, a Lei do Ventre Livre garantia os direitos aos escravos, porém, incentivava a relação de dependência, porque beneficiava os senhores, entre escravos alforriados e seus ex-senhores. A lei estimulava a dependência dos escravizados. De que forma? Que permanecesse cada vez mais nas fazendas dos antigos senhores, mesmo conquistando a liberdade, pois, segundo a legislação aprovada naquela época, os mesmos não poderiam migrar para outros espaços, para outras cidades, caso não tivesse ocorrido o processo de manumissão, ou seja, alforria legal. Se ele tivesse sido alforriado naquele local, ele deveria permanecer naquele local, ali. Então, percebemos, na verdade, que essas pressões populares são marcadas, na verdade, dentro de um contexto, dentro de um processo muito intenso, aonde essas tensões, elas são relacionadas a todo um processo muito intenso nesse contexto. Diante das tensões sociais já pré-estabelecidas anteriormente, em 28 de setembro de 1885, o governo brasileiro, no sentido de amenizar a situação, aprova a Lei Saraiva-Cotegipe, conhecida como a Lei dos Sexagenários, que libertava os negros escravizados maiores de 60 anos. Essa aprovação dessa lei, na verdade, ela assegurou, garantiu ainda mais, muito mais tensões, porque, na verdade, essas leis beneficiariam muito mais os fazendeiros do que o processo
de libertação dos escravos, porque aqueles escravos que chegavam até os 60 anos ainda com saúde era muito raro. Então, após a promulgação dessa lei sexagenária, ficaram mais acirradas as tensões, né? Principalmente quando o exército demonstrou a sua opinião relacionada ao processo de escravidão. A partir daquele momento, em 25 de outubro, o exército brasileiro encaminhou uma comunicação para a princesa Isabel, dizendo que não iria perseguir mais escravos a partir daquela data. Então, esse processo, segundo Chiavenato, garantiu ainda muito mais tensões. Diante desse processo, a princesa Isabel solicita um projeto de extinção ao parlamento brasileiro. Assim, em 3 de maio de 1888, o ministro João Alfredo apresenta o projeto de um parlamento, sendo aprovados em 13 de maio do mesmo ano. Este, portanto, é sancionado pela princesa Isabel, denominado de Lei Áurea. Vale salientar que essa lei ela é pressionada a partir do processo desse processo internacional, do processo local. O segundo capítulo, ele vai promover uma discussão sobre a pós-abolição, a busca pela cidadania. Após aprovada a lei em 13 de maio de 1888, o que é que realmente acontece? Então, essa pós-abolição, a gente percebe que após essas comemorações, momentos de tensões foram cada vez mais acirrados, porque os negros, a partir do momento da sua liberdade, passam a reivindicar e passam a ter consciência que, para uma efetivação da abolição, o princípio de isonomia deveria ser garantido, deveria ser efetivado. A abolição da escravidão no Brasil não solucionou os problemas sociais, pois não houve, na verdade, uma preocupação com a profissionalização dos libertos e muito menos com as políticas de melhoria das condições de vida. Fernandes esclarece que os problemas sociais enfrentados pelos negros foram ocasionados pela forma como se efetivou-se a abolição. Assim, a abolição esquematizou os negros como malandros e colocou os mesmos em posições marginais em relação ao mercado de trabalho, não sendo possível mudar de posição social de forma digna. Assim, a exclusão dos negros não ficou restrita às questões trabalhistas. Os mesmos foram obrigados a irem às margens da sociedade, regiões periféricas das cidades, vivendo em cortiços, bairros periféricos, afastados das cidades e em favelas, que surgiram primeiramente na cidade do Rio de Janeiro. Diante dessa questão, diante desse contexto da pós-abolição, surgem as sombras da escravidão. Historicamente, os negros eles foram representados como uma classe inferior, marginalizada, já que eram, em sua quase totalidade, escravos e considerados como mera mão de obra. Na realidade, até hoje, ainda são vítimas desse passado recente. Em 2003, o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo afirma: a escravidão contemporânea manifesta-se na clandestinidade e é marcada pelo autoritarismo, corrupção, segregação social, racismo, clientelismo e desrespeito aos direitos humanos. Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, 2003. Pode-se dizer que a literatura, nesse contexto, a literatura afro-brasileira, ela constitui uma literatura de resistência, que vem contrariar, que vem se articular no sentido de transformar no curso do tempo. Tal situação é evidenciada na obra de Conceição Evaristo, Ponciar Vicêncio. O texto apresenta a característica psicológica dos personagens, as quais sinalizam a presença da etnicidade através de suas vivências memorialísticas. O romance de Conceição Evaristo estabelece, dessa forma, uma relação dialógica, com uma história, por vezes, silenciada ou relegada, à margem do reconhecimento crítico, sem, no entanto, fixar uma leitura pré-determinada. Dos sujeitos marcados pela afrodescendência, evidencia a vida dos descendentes africanos no Brasil, sob o domínio da escravidão, e a vida desse mesmo povo já liberto, porém, levando a vida com as mesmas condições de domínio e desprezo. O enredo do livro mostra homens e mulheres de origem africana que, mesmo em condição de escravos libertos, vivem em nosso país como cidadãos, eternamente escravizados e rotulados através de um passado que os condenou, que massacrou de todas as formas possíveis. No terceiro capítulo, a obra ela vai fazer uma discussão sobre as marcas psicológicas que o romance apresenta. Então, ciclos psicológicos da escravidão nesta obra Ponciar Vicêncio. Ponciar, mulher negra, descendente de escravos, cuja identificação com o avô paterno é forte,
denotando a internalização de marcas da escravidão, cristalizadas na figura parental, embora restem poucas lembranças. As características marcantes ficaram gravadas, o braço mutilado escondido através das costas, o riso choroso e uma herança que será conhecida à medida que avança a narrativa. O sobrenome Vicêncio se mostrou tão doloroso quanto a tradicional tatuagem que os senhores mandavam fazer nos possuídos. Essa marca de subalternidade de uma raça sofrida que denuncia a ausência entre os remanescentes de escravos dos mínimos requisitos da cidadania e jamais livre. Na perspectiva de Hall, o homem se identifica como um membro de uma sociedade, classe, grupo, estado ou nação, levando instintivamente a reconhecer o seu lar. Para Lacan, que se ocupa dessa questão, ele afirma que um nome, por mais confuso que seja, designe uma pessoa determinada. É exatamente nisso que consiste a passagem ao estado humano. Se definir em que momento o homem se torna humano. Digamos que é no momento em que, por menos que seja, entra na sua relação simbólica. Lacan, 1986. Este nome Vicêncio, segundo Obata, deriva do latim vicensis, que significa vencedor. Através do traço carregado do nome, pode-se concluir qual será o resultado da luta de Ponciat, vencida por essa marca desde o nascimento. Mesmo com a recusa, a protagonista não pode romper com ele. Seria preciso um novo batismo, o que não acontece. Ponciat Vicêncio cresce no meio rural e vai buscar o futuro na cidade grande. Lá ela fica mendigando na porta de uma igreja. Percebe-se que naquele contexto a igreja cuida com descaso dos excluídos sociais. Encontra um emprego de doméstica, emprego este que até a contemporaneidade muitas vezes é o que mais os negros encontram. Vivendo em um barracão, na favela, em péssimas condições de vida, a sua trajetória na cidade é de retrocesso. Acaba em uma favela, vítima do sistema da exclusão. Ponciat havia tecido uma rede de sonhos e agora via um por um dos fios dessa rede destecer. E tudo se tornar um grande buraco, um grande vazio. Os escravos libertos vão para a cidade na esperança de melhorar a vida. Contudo, Fernandes pontua, 2008, salienta que aqui os espera uma rigorosa seleção social, bem mais terrível do que todos os males de suas terras de origem. Foi o que aconteceu com a protagonista da obra de Evaristo, ao mergulhar nas mazelas de uma cidade incapaz de acolhê-la, oferecendo-lhes o que havia de pior. Sendo assim, a herança que é a recriação do avô em sua neta traz implícita nesse processo simbiótico doloroso o resgate da história, tão sofrida dos negros e negras pela história oficial e pela ficção. Desse modo, para qualquer lugar que ela fosse, da herança deixada por Vicêncio, ela não fugiria, mas cedo ou mais tarde o fato se daria, a lei se cumpriria. Percebe-se nessa pesquisa que a problemática ela foi atendida porque a narrativa de Evaristo refletiu sobre uma história que sempre encaixou o negro em estereótipos, que fortaleceu o olhar nulo e de desprezo do branco e sempre omitiu o negro em todos os aspectos, social, econômico e político. Entre as várias denúncias que aparecem no romance, como o trabalho em regime de semi-escravidão, o êxodo rural, a exploração, o preconceito, a violência à mulher e sua imagem, a busca por identidade e a dificuldade da inserção do negro no universo intelectualmente ativo, faziam parte da vida de Ponciat Vicêncio e de sua família. Essa denúncia da literatura em busca de um espaço, de uma identidade étnico-racial, de respeito, direitos e deveres, está presente para acrescentar e fazer com que os leitores reflitam as condições de hipocrisia que marcam o dia a dia dos negros. Neste momento, gostaria de agradecer a todos aqueles que me ajudaram nessa pesquisa, à Universidade do Estado da Bahia, UNEB, à Universidade Aberta do Brasil, a todos os docentes que contribuíram direto e indiretamente para a minha formação, aos colegas que fizeram presente nesses 4 anos de estudos, e em especial a tutora presencial Cláudia Sandra, que nos incentivou, deixando claro a importância de um profissional exímia para a nossa formação.